Boa tarde. O Sem Censura está começando agora. Você acha que seu médico proíbe tudo? Que não discuta direito? Que manda você fazer exames demais? Não é só você que acha isso, não. O melhor é que já tem até médico achando isso. Como o Luiz Roberto Londres. Ele diz que os médicos são verdadeiros ditadores e defende uma medicina mais humanizada, com mais bom senso, menos máquinas. Nós vamos conversar com ele sobre esse assunto. Doutor Luiz Roberto Londres, o senhor foge de médico? Não, tanto não fujo que eu sou de família de médicos, sou médico, vivo entre médicos e adoro médicos. São excelentes companheiros, são excelentes papos, contam histórias, costumam ter culturas, contam piadas e tratam da gente. Dos exames é que o senhor foge um pouco? Não, eu acho que a questão é a dosagem. O centro da medicina, para mim, de qualquer atendimento pessoal, é o encontro. Então, acho que no encontro entre o médico e o paciente, principalmente nos casos mais comuns da clínica, que são os casos crônicos, os casos simples, né? O grande diagnóstico e a grande terapêutica está nesse encontro. Se ele está bem estabelecido, tende a evolução a ser boa e o médico a ter maior possibilidade de acerto do doente e recuperação. Se isso não se faz, ele vai procurar ver pedaços da pessoa, através de exames. Fantásticos exames, agora, dosados e usados no lugar certo. Ok, volto aí daqui a pouquinho para a gente conversar. Vou conversar aqui com o médico cardiologista Luiz Roberto Londres, que vem defender uma medicina mais humanizada e menos tecnológica. De um lado, a tecnologia é bárbara, né? Porque avançou absurdamente. Sou fã da tecnologia. E por outro, é uma coisa meio assim, cada médico trata de um pedacinho mesmo, né? Da pessoa. Assim, tem o especialista, se olhar a perna, tem o especialista do joelho, que trata tendinite. Cada um trata uma coisa. Há uma super especialização, você acha? Olha, há momentos em que ela é necessária, e são momentos raros, bem mais raros do que um olhar total para você. Você falou em humanização da medicina. Eu brinco muito dizendo que eu não conheço a vegetalização da botânica ou a animalização da veterinária, né? Então fica assim, é uma coisa estranha. Por que a medicina tem que ser humanizada? Porque ela perdeu. Senão nem se falaria nisso. Então o ser humano é integral. Natural, né? O ser humano é integral. Você tem que ter uma visão geral. O termo que foi um pouco analisado, que é o termo holístico, né? Mas é verdade. Alguém que tem uma noção da sua história, e não é apenas da história física. Eu acho que essa é uma grande diferencial. Você não apenas trata do físico. Isso é um modelo de prática médica. Você trata da realidade psicológica e social do paciente. Ele está inserido nela, ele faz parte dela. Se você não olhar tudo isso, você pode dar mensagens contraditórias, né? Para de fumar. Para o corpo é ótimo, às vezes para a mente não é. Tem que parar? Sim, tem. É bom parar, é bom parar. Como parar? Como saber parar? Isso é um processo, não é uma ordem. Tá? A mente da gente não vai mudar de uma hora para outra. Então esse acompanhamento seria importante e interessante. E entender que às vezes o paciente prefere abrir mão de alguma coisa por outra. Tá? É um dever que ele tem, é um direito que ele tem. Mas o fundamental é saber, numa doença crônica, no dia a dia, na história da vida da pessoa, é o ser humano que é a coisa mais importante. Numa emergência, você tem, digamos, um sangramento interno. Nesse caso, você tem que estar com atenção naquele foco, naquele ponto, né? Você tem uma cirurgia, é uma especialidade mais técnica. Então, você vai ter uma visão diferente. Então, quando a gente fala médico, a gente engloba nesse médico os clínicos gerais, os especialistas, os cirurgiões, os médicos que fazem exames, que são diferentes gradações. Temos que pensar nessa gradação. Entender que, de modo geral, para o dia a dia, você deve ter alguém que lhe conheça integralmente. Pois é, mas antigamente a gente tinha um médico de família, o clínico e tal. Isso ao longo dos anos e também do avanço tecnológico foi ficando meio... É claro que entraram aí vários fatores. O poder aquisitivo, os planos de saúde, né? Você vai num médico hoje, no outro amanhã. A gente não tem assim, mas o ideal seria que o bom e velho clínico funcionasse. Exato. E com nova roupa. É o velho clínico com nova roupa. Ele hoje tem possibilidade de funcionar muito melhor do que antes. Apenas é que entender que a interação, a psicodinâmica humana é fundamental para que haja uma noção diagnóstica e para que haja uma possibilidade de um tratamento melhor. Hoje não se faz muito isso por vários motivos. Primeiro, que as escolas talvez não têm ênfase. Segundo, que é muito glamouroso. Eu trabalhei com aparelho, fui hemodinamicista. Você se paramenta, você põe uma máscara, você invade a pessoa. Isso é um glamour fora do comum. Sem dúvida é. Não há que negar. E isso vai tomando conta, a mídia adora também. É óbvio, um aparelho X, que custa 5 bilhões de dólares, isso é fantástico, né? Agora, o encontro clínico é a fonte de toda a medicina. O resto é em torno, os exames são complementares. Eles chamam assim, né? Complementares. Então vamos manter os complementares, são fantásticos.
Olha, o progresso que você tem em laboratório, em imagem, é uma coisa fantástica. Não é que eu seja contra de jeito nenhum. Eu sou fantástico no trabalho do hospital que tem isso, né? Seria até ignorância ser contra, já que ele vai te ajudar no momento crítico. Né? Não me deem o Fórmula 1 para dirigir no Rio de Janeiro. Né? Não adianta, não vou conseguir nem dirigir, eu vou quebrar o carro, né? Eu vou usar mal. Quero um carro que eu possa dirigir. Então, eu acho que é a questão de bom senso e dosagem das coisas, né? A figura central é o médico e o ponto central é contra o médico-paciente. Esse é o ponto básico, o resto vem depois. Mas no caso da saúde pública, você acha viável? Porque parece que existem planos para ter esse médico de família, como existe na Europa, Sim. Estados Unidos. A pessoa tem seu histórico, ela conhece a sua vida. E parece que a gente tem planos aqui no Brasil de transformar isso. Você acha que a gente está muito longe? Ou é realmente o caminho para a medicina pública? Eu acho que seria extremamente simples. A minha impressão é que seria uma coisa extremamente simples, porque é barata, né? É uma questão de formação e preparo desses médicos, não é uma coisa cara. Você estaria atendendo muito mais. Quer dizer, eu fiquei realmente impressionado com a repercussão da entrevista. Pois é, a entrevista do Dr. Lones da Veja parece que foi o maior número de mensagens. Né? Foi, da história do Pais Amarelos. E isso simplesmente, provavelmente, não foi dito nada de novo. Provavelmente queriam ouvir isso. Né? Eu acho que será muito mais agradável para o paciente estar sendo atendido por alguém que lhe dê uma atenção direta, né? Eu cito Patch Adams, que vocês devem ter visto, que é uma sátira, uma história real, é uma sátira. É exagerado, mas é real. É real a história dele, Patch Adams. Pode contar. E é história. E o médico que vai estudar primeiro vai se internar, porque ele está maluco, né? Tentou suicídio. Então ele vai se internar. E um dia resolve que ele está bem, quer ir embora. E o médico não quer deixar ir embora porque ele não teve alta. E não, diz, olha, eu entendi porque quis, vou sair porque eu quero. E sai de lá. E vai estudar medicina. E ele se depara com uma desumanização do médico, né? Os ensinamentos passados são cartesianos. 1, 2, 3, 4 linhas. E não podemos nos ligar emocionalmente ao paciente. Pode sim, de uma maneira específica, que é muito bem estudada pela antropologia médica. Há uma maneira de se ligar ao paciente, diferente de eu e você, ser um filho. É uma maneira específica, desde que se estude, se entenda e veja. Né? Então ele demonstra ali, levando de uma maneira um pouco satírica, levando alegria para crianças que estavam com leucemia, fazendo palhaçadas, né? E levando vida para aquelas crianças. E mostrando que, uma das perguntas dele, discutindo o caso, qual é o nome da paciente? E ninguém sabia o nome da paciente. Isso acontece. Né? Então, é só nós não lembrar. É muito sedutora a ciência. A ciência é sedutora, a ciência te dá conhecimento, dá poder. E você acaba, então, procurando ver, tirar a pessoa atrapalha, que ela vai ter, claro que atrapalha, entendeu? E vai começar a ver aquilo que pode estudar. A pessoa tem que dar atenção. Por que o computador faz sucesso, as mulheres têm ciúme? Ele não discute com você, ele te obedece, ele responde. Né? Então, o paciente, quando ele entra com a sua personalidade, se você não estiver treinado para aquilo, isso pode atrapalhar. Não, eu tenho um pensamento, coisa séria. Eu tive hoje uma queixa de um conhecido cujo pai teve internado, foi um transplante, e ele dizendo, primeiro, a infantilização do pai. E segundo, dizendo, não, você é só um paciente, fica quieto. Só um paciente, né? A nossa finalidade é o paciente, ele é o rei da história. Não houve uma noção de que ele estava ali, com tubos aqui e ali, se queixando de dor, se queixando de tudo, querendo uma atenção, querendo que alguém estivesse perto, e tudo lhe foi vedado. E não foi dado. É evidente que, se houve essa repercussão, é que provavelmente vai haver uma cobrança, que eu acho fantástica, né? Uma cobrança de que as coisas sejam feitas muito mais olhando para a pessoa do paciente e muito menos para a sua pura biologia, né? Claro que para a biologia. Você acha que há quer dizer, que essas páginas de saúde e ciência, medicina, na grande imprensa, em todos os órgãos de imprensa, e que atraem, eu sei porque aqui no programa, sempre que tem médico é um sucesso, entendeu? Todo mundo quer se consultar, todo assunto médico é um espetáculo, e às vezes a gente brinca que isso não vai levar a nada, aí é que é um sucesso mesmo, que triplica o número de telefonema e tal. Esse excesso de informação também está levando a gente a compactuar com essa relação desumanizada, digamos? Vamos ver, olha, eu me lembro, o senhor Lars Tanner, da firma Tejaner, fornecia papel para os jornais, isso há uns 30, 40 anos. E ele já dizia, medicina é um assunto que chama atenção em qualquer imprensa, isso há 40 anos atrás, antes da tecnologia. Então sempre foi. Trata da gente, né? O que eu acho é que, sem dúvida, você tem às vezes, quantas vezes sou chamado para dar alguma informação, uma das perguntas mais frequentes, quanto custou? Qual foi o investimento? É irrelevante. Qual é o benefício que vai prestar? Sim. Né? Para médico que pensa em medicina, é irrelevante saber o valor do investimento. Claro que para a instituição é muito importante. Agora, uma instituição que pratica medicina não pode ter como primeiro
primeiro interesse seu, olhar aquele balanço. Não tem outro balanço mais importante. Isso é fundamental. Eu acho isso fundamental. Mas você acha que há possibilidade de acontecer isso? Acho que sempre aconteceu. É. A origem dos hospitais do Brasil, quais foram? Públicos, beneficentes e extensão da oficina de trabalho do médico. Costumavam ser essas. Você olha para trás e você vê. O Rio de Janeiro não tem outro modelo. Não havia outro modelo. Às vezes o médico crescia a sua clínica, 2, 3 quadros juntavam, formavam um hospital, formavam uma pequena clínica e depois crescia, né? Os grandes hospitais de São Paulo são de colônias. Beneficentes, o Einstein, Sírio-Libanês, o Oswaldo Cruz alemão, a Beneficência Portuguesa, né? E assim vai. Então, a missão médica não pode ser nunca deixada de lado. Se você quiser fazer uma empresa, pode fazer, desde que você não inverta a sua ética. A sua ética, médica em primeiro lugar, depois vem o resto. Se não, fecha. Senão, você se sentiria confortável indo para um lugar onde você soubesse que o principal interesse não seja você? Não, mas aí na hora do desespero, né, você quer onde tem a maior tecnologia. Né? Onde tem os melhores médicos. Onde tem os melhores médicos. Mas não é onde está a tecnologia também, por E coincidência? o piloto do avião, que tal? Não, é perfeito o raciocínio, mas os melhores médicos não estão sempre onde também tem os melhores equipamentos? Olha, A gente, isso é que a mídia faz a gente acreditar também. Não, Né? eu me lembro uma ocasião, isso foi um colega seu, Chico Júnior, isso foi há uns 10 anos atrás. Ele pediu para escrever alguma coisa e eu fiz uma pequena história da medicina no Rio de Janeiro. E mostrando que os grandes nomes do Brasil, Fernando Paulino fez uma pequena mapa, pegou uma casa na rua Conde Irajá e fez a Clínica São Miguel, que era uma coisa pequena. O Zé Teixeira operava na Beneficência, que não era o hospital que era conhecido na época. Novo Monteiro na São Geraldo, que nem existe mais na Marquês de Abrantes, se não me engano. E assim vai. Você vai para Itapiruna, né? Que foi para lá o Renan e o olha a minha memória. Já vou lembrar, é um tributo que eu tenho que prestar. Você tem em Goiânia, o Ludovico. Então você tem lugares que as pessoas criam as suas condições. O bom médico cria a condição. Ele não vai atrás. Ele cria, e em volta dele depois aparecem os aparelhos. O resto eu acho que é uma inversão. Põe os aparelhos espetaculares e aí? A tendência é você se cegar por alguma coisa muito férica, muito bonita. Agora, quem opera a decisão. E onde vai? Qual é a formação de quem opera isso? Quem indica? Quem te vê depois? Isso é um dado instantâneo, geralmente, né? Isso é um retrato da tua vida. E a tua história? O aparelho não te dá um resultado, você interpreta o resultado. Você interpreta um eletrocardiograma, né? Tem que saber interpretar, não é uma coisa difícil, né? Mas o aparelho te dá momentos. Quem integra isso? Uma consulta bem feita para um médico que tem um razoável treino, ele chega ao diagnóstico em 90% das vezes. Outra coisa que eu cito, que já que nós falamos aqui de médicos famosos fora da medicina, Conan Doyle, que escreveu Sherlock Holmes, era médico. Então nós somos Sherlock Holmes. Sherlock Holmes, ele conseguia chegar ao diagnóstico, né, do criminoso, observando detalhes totalmente desapercebidos pelo leigo, né, inclusive o Dr. Watson, né. Então, se nós fizermos isso, nós temos a chance de chegar em 90% e você pede os exames adequados para você se certificar e você quantificar o diagnóstico, né. Se o médico conversa rápido e pede exames para fazer o diagnóstico, eu acho que está queimando etapas que são necessárias não só para o diagnóstico, como para o estabelecimento da relação. E, evidentemente, há casos de profunda dificuldade, né? A medicina não é uma ciência exata, a medicina não é um contrato de fins, é um contrato de meios, né? Você não consegue, às vezes, chegar ao diagnóstico, mas desde que você escrutine a pessoa, desde que você vá a uma gradação, né? Você tem primeiro uma queixa principal, que é o que lhe trouxe aqui. Então ele responde dor de cabeça, dor aqui. Depois tem a história da doença atual, que é a história daquela queixa. Depois tem a história patológica pregressa, doenças que já teve, história fisiológica, familiar, social, e assim vai. Com isso você faz um mapa, né, daquela doença e daquele indivíduo. Com isso você vai para o exame físico, já esperando alguma coisa que você vai encontrar. Frequentemente você tem um diagnóstico aí, né? E depois de você fazer... Mas isso demanda tempo. Mas... Sim, mas aí, por exemplo, nos serviços de saúde, na clínica particular é possível, né? Se bem que ainda na clínica particular o médico tem que ter essa consciência para ele gastar esse tempo todo com o paciente, né? Exato. Mas na clínica... hospital público? No hospital público, ou até mesmo o médico de plano de saúde, que atende 15 pessoas dia ou mais e tal. E essa relação é toda muito rápida, né? Vou contar uma história, que não sei se é boa contar ou não, mas eu vou contar.
Eu estava recém-formado, trabalhando no hospital público, todas as manhãs desse hospital, e tinha em seguida um outro local. Trabalhava na enfermaria, um dia fui para o ambulatório. Me deram 40 doentes para atender numa manhã. Impossível. Eu atendi naquele dia 22. E fui embora. No dia seguinte atendi 18. No outro 20 e assim vai. Aí me chamaram. A minha resposta foi simples. Eu estou fazendo medicina. O problema da fila não é meu. Eu não posso deixar de atender 40 para atender. Tem? Eu estaria deixando de atender. Vamos deixar claro. Se eu disser que eu atendi 40, é mentira. Eu não atendi 40. Atendi mal 40. Eu queria atender bem aqueles pacientes. Alguém tinha que se conscientizar de que jogar 40 é tapar o sol com a peneira. Estamos atendendo 40? Não estamos atendendo 40. Estamos atendendo mal 40. Então, se houver um posicionamento dos médicos de que eu não vou fazer má medicina frente ao serviço público e aos planos de saúde ou às direções das instituições, isso muda. Mas tem que ver a postura do médico. Eu não vou fazer má medicina. Eu tenho que ter, numa primeira consulta, pelo menos 30, 40 minutos de conversa. Depois, 20 minutos mínimo. A não ser quando é uma revisão rápida, óbvio, tudo há bom senso nisso, né? Se não, não. Tá? Agora, se eu estou me sujeitando a um plano... Eu estou sendo conivente, não tem outro nome para isso. Se eu estou me sujeitando. Existe necessidade? Tá bom, é óbvio que tem. Mas a nossa limite ético não pode ser tão elástico assim. E se houver um movimento realmente, todo mundo aceita. A turma que veio depois de mim na escola, eu fiz a Faculdade Nacional de Medicina, ainda era aqui na praia. Havia uma cadeira muito antiquada, que não tinha o menor sentido mais. A turma inteira, 100% da turma, não foi à aula. Não fizeram prova, não fizeram segunda época, não foram na dependência. Essa cadeira do terceiro ano. A turma chegou no final do quarto ano, fantástica turma, ótimos médicos, ótimos estudantes, e a congregação se viu com um problema. Uma cadeira anacrônica, que não tinha sentido, foi ignorada por uma turma, e ou reprovava 100% da turma, fantástica turma. O que fizeram? Uma solução brasileira fantástica, ela virou facultativa. Evidentemente acabou no ato. O que é o movimento? O que o movimento pode causar, desde que ele tenha um fundamento bom? Eu acho que a medicina tem excelente fundamento. Eu não vou atender tanto. Agora, aí eu tenho médico sobrando, eu tiro de você, corto, põe para você. Essas faculdades hoje se preocupam em dar esse tipo de orientação mais humanizada? Começa a haver uma noção de que isso é fundamental. Até porque esse discurso não é um discurso muito antigo, né? Você tem pontos, né? Você tem alguns locais, e geralmente ligado ao pessoal da psicanálise, onde você entende, e eu tenho essa minha formação, o Danilo Perestrelo e a Abraham Exelmans, são dois psicanalistas com quem eu convivi, de entender que o ser humano não se esgota na sua biologia, né? Então hoje começa a se entender de que existe a necessidade profunda de ciências humanas. Medicina não é ciência biológica, é ciência humana, né? Não é biologia. Então só esse nome já atrapalha. Então hoje eu acho que sim. Eu sei que fora do Rio, a Marília, se não me engano, eu nunca fui testar, Londrina, parece que a Escola Paulista de Medicina, né? Você tem locais que começam, e aqui também, locais que começam a entender que isso é fundamental. Existe uma expressão, eu acho que foi o Kessler, Arthur Kessler, ele fala de gerontomorfose, que é a mudança na velhice. Eu falo da pedomorfose, que é a mudança pelas formas embrionárias, que é o estudante, né? Então você vai mudar a medicina mudando a sua forma larvar, a sua forma embrionária. Então você vai fazer nascer, a mutação vai vir daí, né? Eu acho que, sem dúvida, isso é a consciência do estudante que chega cheio de ideal, como era no caso do Pat Adams, e vai sendo destruído através de noções científicas sérias. A ciência é recente, a medicina é muito mais antiga que a ciência, né? E esquece que existem outras noções, existe todo o inconsciente, toda a parte simbólica. A medicina já foi religião, já foi magia, já foi tudo isso. Ela continua sendo. A gente não pode esquecer. A ciência não cortou isso, ela somou-se isso. Tá? Mas a evidência dela é sempre o poder absoluto. Não, por isso que a homeopatia cresce. Os fundamentos da homeopatia são colocados em dúvida sempre. Ela cresce com resultados. Porque ela ouve. Porque ela ouve. Ouvir é um resultado fantástico. Né? É uma relação, eu digo, a relação marido-mulher, né? Não tem outra coisa para substituir, senão simplesmente o estar com, você relacionar. Isso vai fortalecer e vai haver aquele entendimento, pai e filho, mãe e filha. É igual a medicina, é uma relação pessoal. Medicina é uma relação pessoal. O resto vem em volta disso. Ok. Tomara que você seja ouvido.
Pelos bilhetes da Veja, pelos e-mails, pelas manifestações que a entrevista nas páginas amarelas gerou, acho que você... Aparentemente, é. Bom, eu tenho convicção. Você tem companheiros, né? Eu tenho convicção e dos dois lados, e dos dois lados eu digo que eu prefiro sim. Deve ter o povo que protestou também, né? Mas acho que o povo que aprovou ou que apoiou foi tão maior, né? Como diz o Nelson Rodrigues, né? A unanimidade é boa. A unanimidade é boa, né? Pelo que a Veja informou, 98% aprovou. 98% O que eu acho é que muito se nós nos colocarmos com paciência, você não pode gostar de exame até, mas eu também gosto, aliás, posso dizer. Não, a gente fez essa pergunta porque também não tinha outra, né? Você gosta de médico, não gosta de médico, a gente tem que provocar um pouco. Eu queria saber sobre essa troca de... Tá vendo? A gente descobre que o João Donato gosta de médico. Não, eu também gosto, agora na justa medida. Está acontecendo uma troca, segundo você na Veja, da qualidade de vida pelo prolongamento de vida sugerido, quer dizer, sugere-se um prolongamento de vida abrindo mão de uma série de prazeres que a vida te oferece, e aí vira uma escravidão. Isso eu acho que era super interessante de ser dito. E às vezes nem é tanto o alongamento de vida. Às vezes são seguindo normas. Eu já presenciei casos que o alongamento de vida é 2, 3 meses. Bem, 6 meses bem, 9 meses mal. Tá? Você contou na entrevista que foi o caso de uma senhora com câncer. Inclusive, exatamente. Uma senhora já... Houve um pequeno engano, assim, ela não foi operada. Quando foi diagnosticado... São dois casos semelhantes. Inoperável. Vai viver a vida. E vamos esperar a doença ter uma sequência. O desenrolar natural. Família de posses, veio aquela ideia de que vamos fazer todo o possível. Todo o possível simplesmente foi talvez 1 ou 2 meses a mais, mal. Entende? Se não tivesse feito outro caso, que uma pessoa com perda de memória, perda de memória, foi fazer um exame, ressonância, e tomou operação imediata, urgência absoluta. Tiveram bom senso de não operar. Foram para outro especialista que lhe disse, não, esse caso é absolutamente inoperável. E se operar, primeiro, fica cego pela via de acesso. Segundo, talvez não saia do CTI. Terceiro, se sair, não sei a qualidade de vida que vai ter. Essa pessoa era um homem, viveu 8, 9 meses, muito bem e 1 mês mal. Foi botar tudo em dia. Custo-benefício. Claro. Então, vamos voltar para o dia a dia. O CTI é muito brutal, né? O CTI pode não ser brutal, ele não precisa ser. Pode? Pode. Primeiro que o CTI é um local para recuperação. Né? O meu pai, que tinha umas curiosidades, uma vez ele chegou, ele não era religioso, mas um dia ele chegou com um papelzinho e disse, olha, extrema unção, horrível. Eu fui ler. Não é alguma coisa que eles dão para o moribundo, para antes dele morrer, é para tentar recuperar. E eu fui ler, ele tinha razão. Ele conseguiu, pelo menos aqui através de ligações, que ele chamasse unção dos enfermos. Porque não é uma extrema unção, você tem para recuperar, não é o antes. Agora, quando ele é olhado de uma maneira tecnicista, é terrível. Eu não vi um filme chamado Johnny Vai à Guerra. Não sei se vocês viram esse filme, um filme antigo, onde um indivíduo inconsciente é usado como cobaia, um soldado. Né? Mas você tem um local que tinha que ter. Eu, quando me interno, já me internei 2 vezes, eu faço revolução. Eu cobro o que eu acho que eu tenho direito. Né? Óbvio que eu sei o que pode atrapalhar ou não. O que existe muitas vezes é, num purismo absoluto, para facilitar o trabalho da equipe de saúde, então proíbe-se a entrada de pessoas da família. Eu sou contra, eu acho que deve entrar. Tá? O meu chefe de CTI, pessoa declara, uma pessoa que tem uma mente extremamente aberta, o Marcelo, concordo integralmente com essa ideia, desde que não ache zorra, é claro. E se você colocar... Não, se você colocar para as pessoas, elas sabem, senão pode ficar sair. Tá? Não podia ter nada, televisão, não pode ter tudo, desde que você siga certas normas básicas, que são basicamente as normas de não incomodar o próximo e as normas de asepsia. Só isso, lava a mão. Primeira, a grande norma de asepsia no hospital é lavar a mão. Ponto. Então vai poupar o paciente num estado, entre aspas, miserável da sua saúde física, vai dar um estado miserável da sua saúde psicológica? Por quê? São 2 punições. De jeito nenhum. Vai dar apoio psicológico, apoio familiar, apoio social, se possível, sim. Com todos os cuidados. E está sempre olhando, com esse controle de infecção, verificando se isso está... Eu não vejo outro motivo, não me vem à cabeça, eu posso estar falhando, porque eu não trabalho mais em medicina direta, na prática, né? Não vejo por quê. Acho que o hospital tem que ser um local extremamente, sendo possível, claro, agradável, para compensar o fato de você estar confinado.
Eu acho isso. Algumas coisas que os médicos torciam o nariz antigamente, tipo assim, o pensamento positivo, que a alegria podem ajudar uma pessoa. É claro que não vão curar um câncer, não é isso que eu estou falando, que seria uma bobagem. Olha, mas aqueles doutores da alegria, aquelas coisas... aquelas que fazem com as crianças no Hospital do Câncer. Então tem comprovadamente bons resultados. Eu sugiro então, se você tornar agradável o hospital, claro que vai ser melhor. Né? Olha, você não falar porque quer, né? Um colega seu, americano, chamado Norman Cousins. Decorado também pode ser. Pode ser bem decorado. Hospital decorado, bonito. Claro que sim, claro, mas é óbvio. É óbvio. Tem que sair daquela coisa de hospital, é gelado, é frio, não é. Hospital tem que ser agradável, tem que ser bonito. Tem que ser, tem toda a razão. Poderia resumir em duas palavras, que é assistência e acolhimento. E se isso existe dentro do ambiente hospitalar, né? Assistência, acolhimento carinhoso e tecnicamente competente, então... O carinho é fundamental. O carinho é fundamental. Para tudo, né? Inclusive. Eu ia citar um colega seu chamado Norman Cousins, um jornalista americano. Lhe foi dado um diagnóstico de uma artrite deformante incurável. Ele aceitou o diagnóstico, não aceitou o prognóstico. E foi ler. O livro chama-se Anatomia de uma Doença. Vale a pena ler. E ele viu que ele precisava rir. O artigo dele foi o primeiro leigo que publicou um artigo na revista mais famosa de medicina, que é o New England Journal of Medicine. Tem que rir. Então comprava vídeos, filmes, livros de piadas e tal. E com isso ele acabou levando uma vida longa, morreu acho que com 2 anos. Foi consultor de Yale e da UCLA, né, na parte de medicina. Então isso, claro que sim, claro que sim. Então tem que ter isso, tem que ter isso. Tem que ter esse lado, tem que ser estimulado através do acolhimento, tem que ser estimulado. Então, o médico que chega, fala assim, um corta-tesão, né? Cuidado. Não, porque você vai... Com aquele ar superior, assim, o seu potencial curativo que existe mesmo. Como disse o doutor Cansado, que cidade era? É Belo Horizonte. Belo Horizonte. Ele é catedrático de farmacologia. Então, perfeito. Universidade Federal de Minas Gerais. Perfeito. O corpo tem... Nós temos isso. Nós temos instintos. O matuto sabe se vai chover. Dá um barômetro, daqui a 2 meses, sem olhar, ele não sai mais. Nós perdemos os instintos, né? Nosso cachorro tem. Né? Poderia dizer que a gente tem um médico interior, né? Temos. Da capacidade de cura. Sem dúvida. E descobrir esse acesso. Né? Mas tem uma outra coisa também, quando você falou em médico de família. O Maurício é um exemplo disso. Né? Quando você falou em médico de família, tem uma outra coisa. No interior não se tem os equipamentos de 5 milhões de dólares. Quer dizer, nos grotões. E veja bem, tem uma grande maioria da nossa população que não está vivendo em Rio e São Paulo. Bota até Belo Horizonte, Salvador, mas mesmo assim nós temos muitas limitações. Quer dizer, o médico de família, esse médico que vai conseguir diagnosticar pela conversa, pelo exame físico, é importante. Nós não temos essa possibilidade. É fundamental e lá, mesmo. O prestígio do médico ainda é como era na Grécia e tal. É fantástico, o prefeito, seu prefeito, né? Eles atendem, eles ouvem, eles são obrigados a fazer isso. E isso é fantástico. Eu tive um tio de 80, quer dizer, ele tinha 80 anos, ele se aposentou, saiu de Belo Horizonte, foi para o interior para clinicar. Tinha problema cardíaco, ele via com um exordio no negócio, ia fazer parto no meio do mato com um jipe que ele mesmo dirigia, quer dizer, ele gostava de clinicar, era médico realmente, mas uma intuição. Então, ele às vezes olhava e diagnosticava de intuição, na base da intuição. Isso acontece com o médico bem treinado mesmo, exatamente. Faz diagnóstico na porta de entrada. Ótimo, então vamos treinar melhor nossos médicos. Isso é fundamental, não é? Concordo com você. Muito bom. Eu depois que eu descobri que existe clínico, fiquei fascinado. Veja só. Eu demorei anos para descobri uns 2 anos, mas é maravilhoso, hein? É onde? Clínico. Geral. Existe de verdade de novo, porque eu sabia quando eu era pequena. Depois eu passei anos da minha vida só lidando com especialistas. E retomei isso, sabe quando parece que... costura. Eu costurei. Eu fiquei encantada. É muito legal. Eu sou fã de especialista. Eu sou fã de aparelho. Claro, não. Agora, tudo tem o seu lugar. eu sou fã de hospital. E até tem isso como negócio, né? Mas na sua hora. O que eu acho é o seguinte, o que eu proponho, e lá está na entrevista, é a desmedicalização da vida e deshospitalização da medicina. O que puder ser tratado fora do hospital, que seja. Tá? Está errado levar tudo para o hospital. Está errado. Se hoje tem tecnologias de informática, de comunicação e médica, para você criar polos à distância e atender coisas que hoje estão no hospital, está errado. Eu estou falando contra a minha área, eu estou falando a favor da minha profissão. Muito bem, corajoso e bom de ouvir. Uma coragem, um medo. Você é do tipo que foge de médico ou adora um exame? A nossa pergunta hoje, hein?
Ultimamente tenho fugido de tudo, de médico e de exame, Jorge Aro da Piedade. Adoro ir ao médico, até porque faço faculdade de enfermagem. Cristiane Anselmo, de Miguelópolis, São Paulo. Diz que o programa é prioridade na vida dela. Adorei isso. Valeu, Cristiane. Adoro fazer exames, desde que o médico resolva. Kátia Ribamar do Lins. Como assim? Que ele marca pra você? Não é porque o mais chato do exame é marcar, né? Desde que o médico resolva. Fujo dos médicos porque eles são superficiais. Passei por dezenas de médicos e não tive diagnóstico. Silvana do Recife. Detesto médico, mas sou obrigada todo mês, não porque sofro de labirintite. Tânia Maria de Copacabana. A Thelma Capuchinho da Taquara também. Não gosto de médico, é com dor, dificilmente vai ao médico. Da Bahia, Salvador, Lígia, a minha avó tem 78 anos e adora médico. Ela se realiza quando tem que fazer uma consulta. E se não tiver consulta nenhuma marcada, ela inventa logo uma doença. Mas ela quer conversar, né, 78 anos. Acho necessário ter um médico de confiança. Já me livrei de situações de saúde complicadas, criadas por médicos apressados. Mas o dramático mesmo é quando os diagnósticos errados surgem do nada, baseados apenas na urgência de fazer dinheiro. O médico digno, que respeita o paciente como ser humano integral, é que faz a diferença. Essa é a Vera, de Salvador, Bahia. Falei do Dr. Londres ontem com o meu médico, quando ele me pediu uma endoscopia. E agora eu estou no exemplo. Thelma Costa de Santos, em São Paulo. Leu as páginas amarelas, né, Thelma? Mesmo vivendo disso, nós temos um laboratório médico. Olha só, olha de onde ele está vindo. Concordo plenamente com tudo que ele disse na entrevista para Veja. Os médicos estão atendendo cada vez mais rápido seus clientes para atenderem um número maior de pacientes. Os convênios pagam pouco e viram um círculo vicioso. Detesto fazer exames, gosto dos médicos que fazem diagnóstico à moda antiga na base do papo. Beijos a todos e obrigado, Dr. Londres, por levar essa bandeira. Thelma Costa de Santos, em São Paulo. Adorei, Thelma é minha telespectadora assídua. Estou indo para o intervalo, estou voltando já já. A TVE é uma emissora da Rede Brasil. Ouvindo o doutor Londres falar, me veio a frase de Edward Barr, criador da terapia floral, que é uma medicina que abrange o corpo como um todo, que diz o seguinte: quando ouvimos um paciente, não devemos pensar que doença tem esse homem, e sim, quem é este homem que está com essa doença? Homeopatia também? De Brasília. Homeopatia também. A medicina clássica também era assim. A medicina clássica também era. Você acha que a gente medicina clássica também era. Mas ficou uma coisa meio para homeopatia, para os florais de bar. Naturalmente havia duas escolas iniciais. Na escola de Kos, as duas na Grécia, juntinha, como sempre aparece tudo junto, né? A escola de Kos, que era do doente, e a escola de Cnido, que era da doença. Isso até hoje é assim, começou assim, continua assim. Aqui prevalece, sempre foi de Kos. Hoje é Cnido. Volta a ser de Kos, não tenho dúvida, mas é pessoa, medicina da pessoa. Você é do tipo que foge do médico, adora um exame? Fujo, sim. Os preços cobrados são altos, os planos de saúde estão absurdos. Fui. Doutor Luiz Fernando Londres tem solidariedade. Tudo que você falou deveria ser repetido em vários canais. Entrevistas coletivas, inclusive. Se você fizer um eletro, meu nome vai estar gravado no seu coração. Nem vou ler nomes, né? Porque eu vou deixar assim. A maioria dos médicos que eu conheço são arrogantes. Cláudio Carneiro também está encantado. Como fugir de um médico inteligente, carismático, simpático. Olha, você vai gostar dos elogios. Está subindo. Eu vou aproveitar para agradecer a vocês todos. Está subindo. A Gilmar Pérez pela parceria, vocês por estarem nos assistindo. Uma boa tarde, uma boa noite. E até amanhã, se Deus quiser, aqui na TVE. Valeu.